Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à explicação do material de apoio que vocês receberam. Semana passada, eu enviei um vídeo para vocês que explicava e revisava as letras do nosso alfabeto. Hoje, nós vamos ver brevemente os números, o traçado dos números, explicando o material que vocês receberam. No material que vocês receberam, tem esta folha, e nesta folha tem os numerais de 0 a 100, todos nessa tabela. E tá vendo que aqui tem uma setinha escrito início? Significa que a nossa tabela, a nossa sequência numérica começa aqui, no 0. Então, ela vai 0, 1, 2, 3, 4, até o final. Chegando aqui no 9, volta novamente no 10. 10, 11, 12, e assim sucessivamente até chegar aqui no final, no número 100. Então, toda vez que tiver alguma atividade no caderno que seja relacionada à sequência numérica ou antecessor e sucessor, vocês podem utilizar esta tabela para auxiliá-los na identificação dos números, a encontrar o número corretamente. Vocês lembram o que é antecessor e o que é sucessor? Olha só, vamos ver o número 12. O sucessor é o número que vem depois. O sucessor do número 12 é o número 13. Voltando aqui no número 12, antecessor é o número que vem antes. Então, o antecessor do número 12 é o número 11. Olha, com essa tabela aqui dá pra gente fazer muitas coisas. Dá para vocês fazerem muitas atividades de matemática, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer as tarefas, tenham este material em mãos para poder ajudar vocês, ok? E aqui embaixo tem o traçado correto dos números, que é uma coisa muito importante que a gente tem que ver. Por quê? Lá na aula de semana passada, vocês lembram que eu falei com vocês que algumas letras são diferentes porque a gente escreve de uma forma no computador, mas manuscrito, com a nossa mão, a gente escreve de outra forma, que é o caso das letras I e J. Com os números, acontece a mesma coisa. Os números, alguns deles, são diferentes quando a gente observa nos computadores, na televisão, no supermercado, no preço dos números, no próprio teclado do telefone, como é o caso, por exemplo, do número 2 e do número 4. Vejam como eles são diferentes deste número 2 e deste número 4. Só um traçado. É o mesmo número, porém a gente vai escrever desta forma. Assim como o número 7, nós vamos escrever ele com um tracinho. Porque lembra que eu falei na aula de semana passada? Nós não somos uma máquina, então nós não vamos escrever como uma máquina. Nós vamos escrever desta forma. Então, vamos relembrar o traçado correto dos números? Aqui nesse traçado, igualzinho com as letras, tem uma bolinha, tá vendo as bolinhas? Para indicar onde começa o traçado do número. E tem a seta que indica direitinho para vocês como que vocês vão fazer. Então, vamos começar. Vamos começar aqui no 0, ó. A bolinha indicando o início. A seta indica para a gente ir para baixo e depois subir. Então, vamos fazer dessa forma. Desce e sobe. Muito bem. Número 1, a bolinha indicando o início. Essa seta indica para a gente ir para cima e depois essa setinha para baixo. Número 1, começa aqui, sobe e desce. Lembrando que o número 1 não tem tracinho embaixo, aquele tracinho aqui, ó, não tem. Número 2, a bolinha aqui do início, e aí a gente vai seguir na seta, ó. Lembrando que esse é o número 2 que nós vamos escrever e fazer as atividades da apostila. Não é esse daqui, nós não somos uma máquina, então vamos fazer esse número 2 aqui. A bolinha, que é o início, faz a volta lá de cima, desce e... Muito bem. Número 3, a mesma coisa, seguindo sempre a seta. Começou uma barriguinha e pronto. O 4, nós vamos escrever também desta forma, porque nós não vamos fazer assim. Começa aqui na bolinha, desce pro lado e finalizamos. O 5, começando aqui na bolinha, um risco e uma voltinha. O 6, desce e uma volta. O 7, muito importante, começa aqui, vai pro lado, desce e corta. Vamos combinar de fazer o nosso 7 cortado, para poder diferenciá-lo do número 1, tá bom? Número 8, começa lá em cima, desce, faz uma volta e sobe. E o número 9, a gente faz uma bolinha e depois uma volta lá embaixo, ó.
Muito bem. Então, esse é o traçado correto dos números que nós vamos utilizar nos nossos cadernos de atividades. Combinado? Então, agora aí na casa de vocês, façam os traçados corretamente, relembrem os traçados que vocês já sabem e qualquer dúvida eu estou no grupo para ajudar vocês. Beijos!